O meu nome é Maria Paulina Avelino Marques da Silva, tenho 72 anos, natural de São Paulo e 100% Brasilândia. Sou a Vânia Cristina, filha da avó Tutu, tenho 51 anos e atualmente eu sou a presidente do Instituto Vó Tutu. Na verdade, eu sempre falo que esse trabalho começou dentro do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhei. Eu fui funcionária pública 14 anos no Instituto da Criança e lá é que eu comecei a desenvolver essa parte sentimental, né? De ver as mães que vinham de longe, trazendo seus filhos, ficavam semanas ali sentadas num banco e não tinha nada para comer. À noite recebia um copo de sopa. E eu comecei a levar marmitex, algumas coisas que eu fazia para vender no hospital e de contrapartida também para ajudar essas mães. E as marmitex que sobravam de lá, eu era da limpeza, eu tinha acesso, né, às enfermarias, eu colocava dentro do saco de lixo preto, eu colocava um saco branco e eu pegava essas marmitas que muitas vezes não eram abertas, né, e dava para essas mães escondido para que elas pudessem se alimentar melhor. Vó Tutu. A Vó Tutu é uma pessoa de um coração imenso, né? Sempre acolhendo todo mundo. Muitas vezes a gente tenta dar uma freada nela, mas ela quer abraçar, ter todo mundo aqui. É a pessoa que acolhe, a pessoa que gosta de fazer um almoço, uma festa, de ter casa cheia. É literalmente a avó. A avó que acolhe. Então, eu vou começar agora mesmo para falar como começou o Instituto. Começou na pandemia, né? Eu tinha acabado de montar um restaurante na freguesia do Ó e levamos 8 meses para montar esse restaurante, porque precisava de ser uma coisa melhor, né? E depois de 8 meses pagando todo mês o aluguel, R$ 2.400 de aluguel, com 8 meses depois a gente conseguiu os primeiros clientes. E com isso também a pandemia, né? Que ela chegou e meu filho falou que nós tínhamos que parar, porque estava vindo uma doença aqui para o Brasil e que a gente ia ser obrigado a fechar o restaurante. Então nós fizemos isso e eu volto para cá, eu já tinha esse espaço, né? Meus filhos colocaram todas as nossas coisas, nossas esperanças, né? Tudo aí em cima. E saíram cada um para procurar ver o que ia fazer, porque estavam todos desempregados, né? Eles foram todos comigo, inclusive a Vânia. E foi um desespero total. E um dia depois eu me pego no meu quarto, sem entender nada, porque eu tenho certeza que todo mundo ficou, né? Muitas covas, muitas famílias sofrendo, e foi uma loucura. Eu, como servidora do Hospital das Clínicas, eu sabia o que era surtos, mas pandemia eu nunca tinha ouvido falar, né? E me pego no quarto sozinha, pensando como que a gente ia fazer, com dívida, um monte de coisa, comidas aí em cima, né? Quase que já estragando, e eu sozinha, Ai, mas é tão difícil falar, gente. Mas eu me pego questionando com Deus o que eu ia fazer. Eu falei para ele: Deus, eu vou cair, mas eu tenho que cair de pé, porque eu tenho 4 filhos que embarcaram comigo nessa daí. E de repente, do nada, eu escuto uma voz que fala para mim: faz pão, mulher. Sozinha no quarto, fiquei assim muito assustada e daí questionei novamente como faz pão. E novamente eu ouvi essa voz falando comigo. E nesse inteirinho desceu o Denis, meu filho, abaixo da Vânia, preocupadíssimo comigo, né? E daí ele
perguntou se eu estava com fome, se eu queria pão. E eu falei, eu quero fazer pão. E ele falou, mas mãe, fazer pão, se tem a padaria aí em cima, eu compro o pão para a senhora. Mas eu estava tão assim perturbada com o que tinha acabado de acontecer que eu não conseguia me expressar de jeito nenhum. Daí eu falei para ele, eu quero fazer pão. E ele viu que não estava entendendo e chamou a Vânia. A Vânia, como minha única filha mulher, e mulher entende, né? E daí ela veio, perguntou se eu estava bem, porque a avó Tutu, né, tem problema de pressão, de um monte de coisa. Perguntou se eu tomei todos os remédios. Eu falei que tinha tomado. Daí ela falou, mas por que a senhora quer fazer pão? A gente vai ali e compra para a senhora. Daí eu expliquei, filha, eu sei que vai vir a fome e que as pessoas vão precisar, de alguma maneira, vão precisar. Eu vou fazer uma listinha para você, amanhã a mãe recebe a pensão e você vai e compra esses itens que eu quero fazer esse pão. Ela, na hora, ela entendeu. E daí ela subiu, já pediu para eles arrumarem todas as coisas, né? E foi no dia seguinte, comprou, e eu fiz os primeiros pães. Que, na verdade, a vovó achava que 100 pães, né, daria para manter. Pedi para ela ir na comunidade, falar com o rapaz que é líder da nossa, e aí ela foi, falou com ele, e ele mandou 20 pessoas. E deu exatamente para as pessoas que vieram esses pãezinhos. Só que 5 dias depois veio o Denis, né, para ajudar esse meu filho e me chamou e falou para mim, Azeitona, vai ali fora e vê o que a senhora arrumou para sua cabeça. Daí quando eu saio lá fora já tinha quase 50 pessoas. Daí foi a hora que eu caí na real e me desesperei, porque não tinha mais de onde tirar recursos, né? E eu falei para ela, vamos fazer um empréstimo. Eu vou lá fazer um empréstimo. Mas cheguei lá também não consegui, porque já tinha ultrapassado os 30%, porque velho faz empréstimo mesmo, né? Faz empréstimo, e não consegui. Volto desesperada, porque tinha que continuar esse trabalho. Eu não me lembro quem que me trouxe umas abobrinhas, umas cenouras, e eu já não tinha mais o que colocar no pão, porque eu não tinha margarina, eu já não tinha mais os ovos, né, o leite. E eu comecei a bolar o que eu ia colocar de nutrientes nesse pães. Quando chega o meu neto Thales, que tinha 8 anos, e agora ele está com 12 anos, daí ele pediu para gravar um vídeo. E eu estava no auge do desespero, né, porque eu e a Vânia, nós subíamos todos os dias, subia às 5 horas da manhã para começar a fazer esses pães, e a Vânia descia às 7 horas para me ajudar. Era um forno muito pequeno e eu já estava fazendo em média mais pães, né? E esse menino veio com a proposta de gravar um vídeo. E eu nervosa, eu falei, vídeo para quê? Daí ele me explicou, se ela não está precisando de ajuda, eu gravo e eu dou para o meu irmão e ele joga nas redes sociais. Daí eu prestei atenção no que ele estava falando, daí ele me ensinou a falar umas palavras, eu falei, e ele levou para o Mayan, o irmão dele, na época tinha 12, e daí ele jogou nas redes sociais e no dia seguinte foi uma loucura. Era gente trazendo farinha, eram as mães que recebiam a farinha, o fubá na cesta básica que não tinha como fazer, porque às vezes não tinha nem o gás, e trouxe motorista de táxi trazendo dinheiro. E foi assim que começou todo esse trabalho da Vó Tutu. É que, na verdade, por conta de nós estarmos sempre fazendo esses trabalhos sociais, e mesmo tinha dado uma parada, voltou, né? Daí começamos lá a trabalhar com fazer festa para os idosos de final de ano, fazer algumas coisas. Então, assim, na nossa cabeça, quando começou a fazer os pães na pandemia, então é o que ela falou, vamos fazer, entregar, e era isso. Teve um amigo nosso, hoje amigo nosso, o Dr. Felipe Rossi, que ele preside a Por um Sorriso,
né? E o Felipe veio aqui uma vez, eu fui convidada para ir buscar umas cestas básicas numa ação que ele estava fazendo com o pessoal do Samba do Bol, que é aqui próximo, né? E chegou lá, eu fui apresentada para o Felipe e ele falou, olha, depois quero entrar em contato e entender mais o trabalho que vocês estão fazendo. E daí expliquei para ele, depois ele me ligou tudo, expliquei e ele veio fazer uma visita aqui, né, para conhecer minha mãe, para ver o que nós estávamos fazendo, e até nessa visita ele trouxe a Ana Paula Padrão e a Paola Corocella. Vieram as duas com ele. Eles foram entregar cestas básicas lá no Samba do Bol e vieram para cá. E chegaram aqui, ficaram umas 2 horas conversando aí, e daí foi onde a gente foi vendo essa necessidade. E daí o Felipe apadrinhou o projeto, ele falou, olha, como nós não podemos viajar, porque a Pôr o Sorriso faz trabalhos viajando, né, com o pessoal. E ele falou, olha, o dinheiro tá lá, tá parado, não dá para viajar, então vou fazer o seguinte, eu vou pagar a documentação de vocês. E foi tomando essa proporção, né? E até hoje nós trabalhamos, veio o pessoal aqui fazer uma consultoria, o pessoal do Sebrae começou a pedir um monte de coisa. Ah, vocês têm documentado isso, isso? Não, não tenho. Quantos pães vocês já entregaram até hoje? Não sei. Eles foram perguntando e a gente não sabia responder. Né? Quantos pães entregou? Quantas pessoas impactadas? Como que é? E eu não sabia. Mas falou, você não tem documentado? Eu falei, não tenho, porque o nosso trabalho aqui é entregar o pão, é fazer. Daí eles falaram, então, se vocês têm que ter, vocês têm que fazer isso, né? Porque vocês precisam saber a dimensão do trabalho de vocês. Por mês, nós já estamos entregando 2.000 pães fora. Para outras instituições são 2.000 pães por mês entregue já. E tem muitas outras pedindo e eu não estou conseguindo atender. Nós fomos fazer levantamento das... Falei, é uma proporção que vai aumentando, mas de verdade com a correria do dia a dia a gente não consegue ter essa dimensão, saber. Se você me perguntar hoje quantos pães nós entregamos em 4 anos, eu não sei. Mostrar para essas pessoas que elas têm capacidade, que elas, para ter um estudo, um emprego, né? Tirar do próprio suor o pão, que é digno, né? Essa fila, eu sou uma pessoa que a minha filha me proibiu de subir. Na semana, dificilmente eu subo, porque são histórias que mexem muito comigo, né? E umas vêm de encontro ao que eu passei também, porque eu também fiquei numa fila de pão. Eu sei o que é isso, né? Você levantar de manhã e você não ter o que dar para o seu filho. Quantas vezes eu tinha que sair para trabalhar sozinha, mãe solo, com 6 filhos, e eu ficava na janela do meu apartamento na Coab, sem saber o que eu ia dar para meus filhos. Quantas vezes meu filho veio de lá de Taipas aqui correndo para ver se a minha mãe ou minha sogra podia me arrumar um dinheiro para comprar um pão para meus filhos, né? Então, isso me causa muita angústia, muita dor. Então, hoje o que eu sempre falo para a Vânia, e a Vânia é muito focada nisso, é cursos, como eu estava falando para você, né? Cada um que a gente tira da fila do pão, para mim é uma vitória, sabe? E então a minha perspectiva para o amanhã é isso, que aqui o Instituto seja para encaminhar pessoas para trabalho, para a escola, menos fila de pão, mais educação, eu acho que é o mais importante, é isso aí. Hoje eu te digo que está complicado, está difícil, mas a nossa meta é essa, né? Poder oferecer mais coisas, mais cursos, atender mais as crianças, ter mais coisas voltadas para as crianças também, né? E conscientizar o pessoal. Hoje ainda a gente tem essa dificuldade. Às vezes de manhã, essa semana mesmo, na segunda-feira, às vezes você chega aí, eu tô dando um puxão de orelha do pessoal na fila, né? Falando para eles, e aí, vamos fazer curso? Então, o meu sonho hoje é esse, né? Em cima dessas coisas que a Vânia falou, eu sempre falo que eu dou aula, e para mim não é fácil dar aula, né? Mas eu dou já com esse intuito de elas poderem ver que elas conseguem empreender, né? Que se amanhã, Deus o livre, acontecer um desastre como aconteceu desta vez, elas podem pelo menos defender o pão delas de cada dia, né?
E então eu sempre falo, eu não sou professora, eu estou professora por causa de vocês, né? Mas isso aqui é um caminho para vocês, é um atalho, né? Que vocês, amanhã vocês vão ter uma estrada maior para vocês se orientar, né? Então eu acho que o meu sonho é esse, é melhorar, né? Para que a gente possa ensinar para eles que eles são capazes, porque eu comecei fazendo pão também, né? Eu fui no instituto aqui no Batuíra e eu comecei a fazer pão, né? E dou graças a Deus de ter aprendido lá e poder passar isso para eles. No nosso Instagram tem lá o contato daqui do Instituto, que é o meu contato, né? Que é @vototuoficial. Tem o nosso site é vototu.org. E através desses canais consegue entrar em contato, os cursos, tudo que acontece no dia a dia do Instituto sempre está no Instagram.